Outro assunto que eu quero comentar, senhora presidente, é a aprovação ontem no Congresso Nacional do Código Florestal, novo Código Florestal. Eu avalio que houve um retrocesso. Até fiquei muito preocupado quando o ministro esteve aqui, aliás, Aldo Rebelo, né, esteve aqui, ele que foi o relator do Código Florestal, dos ruralistas. Fiquei assim preocupado com aquele tanto de homenagens, né, até banho de leite que ele, né, que foi assim simulado, um banho de leite, né? Fiquei muito preocupado porque quando tem banho de leite, né? Fiquei muito preocupado porque quando tem muita homenagem assim, a gente tem que ficar desconfiado, né? Fazendo uma análise então do projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, a gente vê que houve um retrocesso na legislação ambiental brasileira, né? A legislação, Código Florestal, que em vigor até então, ele dava mais garantias de proteção ambiental do que esse que foi aprovado agora. Então, vejam bem, uma preocupação: quem desmatou, quem não cumpriu a lei, quem infringiu a legislação, está tranquilo, porque o novo código praticamente extinguiu as multas por desmatamento até 2008. Então aquele proprietário rural que obedeceu a legislação, que cumpriu a legislação, ele foi penalizado, ele foi punido, né? Porque quem desmatou ilegalmente, quem não obedeceu a legislação, foi multado, agora não tem mais multa. Permite uma parte? Então eu fiquei assim preocupado, né, deputado Júnior Mock. O IBAMA, ele estimou um valor de 8 bilhões e 400 milhões em multas por desmatamento ilegal. Isso aí agora, né, deixa de existir. E também, deputado Júnior, antes do senhor falar, uma das maiores preocupações, a emenda 164 do deputado Paulo Pial, ela remete aos estados a função de legislar, estabelecer áreas de proteção permanente, a situação das encostas, das beiras dos rios, das matas ciliares, quer dizer, situação dramática que aconteceu nesse país, muito desmatamento em beira de rios, em nascentes, em encostas, e aí agora flexibiliza tudo isso, deixa para os estados definirem onde é que pode, onde não pode, qual é o tipo de recuperação que tem que fazer. Muito preocupante essa situação, e eu espero que a presidente Dilma vete pelo menos esses artigos que eu mencionei aqui. Deputado Júnior. Deputado Pedro Kemp, importante trazer esse debate, até porque isso vinha se arrastando junto ao Congresso Nacional há muito tempo. Eu quero, na verdade, dizer, muito importante a aprovação, embora o senhor tenha colocado aí alguns pontos de aprovação, mas a verdade é que nós nunca tivemos um código que tratasse amplamente da questão florestal no Brasil. Nós tínhamos uma legislação esparsa, uma coxa de retalho, uma coisa aqui, outra coisa lá. Em relação a esse ponto específico, em verdade, é o seguinte: a maioria daqueles que, principalmente nas pequenas propriedades, que desmataram lá atrás, o fizeram na época em que a legislação permitia. A legislação, houve uma alteração e penalizou. A maior parte das penalizações havidas em função do desmatamento, principalmente quando se diz do respeito, né, à área de preservação permanente, foi no período em que não havia uma legislação impedindo. Depois vem a legislação, o IBAMA autua. A maior parte das autuações foram por fatos ocorridos anterior à lei que autorizava ou que proibia o desmatamento até determinado local. Então, em verdade, não se pode punir, até por uma questão de que, ao tempo em que ocorreu, não havia
a legislação proibindo. Então é preciso que a gente também tenha isso claro, dividir bem claro esse posicionamento. Existe, vou dizer para Vossa Excelência, volto a repetir aqui, existe sim alguns casos específicos que, mesmo desrespeitando a legislação, o cidadão adentrou a área de preservação permanente ou desmatou além da reserva legal. Mas muitos, principalmente nos casos aqui no estado, em que houve na segunda metade da década de 70, na década de 80, nas áreas, em especial de chapadão, desmatamento para o plantio da lavoura de soja, ocorreu que naquela época não tinha essas exigências. As exigências surgiram após a notificação do cidadão, do proprietário, para recompor uma área onde ele tinha feito em respeito à legislação que havia. Aí há uma permissão que ele possa compor a sua reserva em outra área, ou em condomínio ou não, para permitir que haja a reserva legal em outra área, já que aquela já houve o desmate. Na verdade, é uma situação de fato. Nós temos uma situação de fato. O Código, em verdade, respeita a situação de fato existente, e o Código estabelece normas para daqui para frente, numa única legislação que permite realmente a gente conhecer, e não por legislação esparsa. Todo dia tem uma legislação, existe uma resolução do órgão que fiscaliza, né, no caso o IBAMA, e às vezes o cidadão não tem conhecimento. Com o Código Florestal, entendo que é um avanço nessa questão florestal, entendo que nós vamos ter condições de discuti-lo com profundidade e, acima de tudo, de preservar aquilo que existe hoje e que realmente é o nosso propósito. Eu acho que o propósito de todo cidadão garantir a autossustentabilidade da propriedade rural, mas que o desenvolvimento seja sustentável, que a gente garanta, né, que haja uma preservação do meio ambiente, mas com condições de que o cidadão tenha a terra também com foco econômico, de dali tirar a sobrevivência sua, dos seus familiares, e garantir a todos nós o alimento. Eu entendo, deputado Júnior Mock, que havia um acordo no Senado Federal, quando o projeto foi votado no Senado Federal, inclusive com o aval do governo, mas depois chegou na Câmara dos Deputados e houve ainda a apresentação de emendas e descumprindo inclusive o acordo para a votação desse projeto, né? Porque, na verdade, quando se diz assim, o pessoal que desmatou, né, desmatou porque a legislação permitia, depois veio mudança na legislação e ela não permitia mais, e aí então nós ficamos na seguinte situação daqui para frente. Hoje alguém pode continuar desmatando porque ele prevê que amanhã ou depois vem uma legislação e regularize isso, né? O grave é que quem desmatou de maneira ilegal não fica obrigado a recuperar, quer dizer, pode ainda se achar no direito de continuar desmatando, descumprindo a legislação. É essa anistia, essa flexibilização que nos preocupa, né? Então, eu vejo que nós retrocedemos, o Congresso Nacional retrocedeu, né? Nós não podemos mais ficar aqui achando que a questão ambiental é uma questão secundária. Quando se fala em desenvolvimento sustentável hoje, a gente fala na necessidade de produzir, de gerar riqueza, de gerar divisas para o Brasil crescer economicamente, mas com sustentabilidade, com preservação. Os recursos naturais não são inesgotáveis, não são infindáveis. Se não há uma preocupação na preservação, amanhã ou depois são espécies que desaparecem, são espécies que entram em extinção. Nós temos problemas seríssimos hoje discutidos no mundo inteiro, do aquecimento global, da emissão de gases, né, de efeito estufa. Nós temos problema de assoreamento de rios. Temos um grande exemplo do Mato Grosso do Sul, que é o Taquari, né, que está aí agonizando. As pessoas atravessam andando no leito do rio Taquari, né, de tanta areia, tanto assoreamento que houve ali, desmatamento em excesso, né? E nós
temos essa preocupação de que ainda continue havendo esse avanço do desmatamento, do desrespeito às áreas de preservação permanente, às encostas, né, dos morros e às margens dos rios, as nascentes, as matas ciliares. Então, é preciso haver recuperação daquilo que foi desmatado ilegalmente, daquilo que foi em excesso. É preciso que, acho também que só pagamento de multa não resolve, mas tem que haver um programa de recuperação dessas áreas que foram desmatadas ilegalmente, aprovada, que remete aos estados algumas obrigações, e a gente sabe que a tendência nos estados é flexibilização ainda mais, né? Então eu espero que a presidente Dilma, ela vete pelo menos alguns artigos. Acho que no global tem muita coisa no código que pode ser, né, sancionada, aproveitada, mas alguns artigos que nos preocupam, que mereceriam um maior debate no Congresso Nacional, tendo em vista essa preocupação ambiental. Era o que tinha, senhora presidente.